Saudações matemática, meu nome é Rafael Silva, sou professor de matemática e a gente vai começar com esse vídeo a fazer um mini curso sobre integrais. É um curso muito focado na parte de contas e eu vou começar trabalhando as integrais imediatas, apenas fazendo os casos de integrais indefinidas, onde não tem intervalo de integração, tá? E depois no outro vídeo eu vou explicar como faz para terminar a conta quando for integral definida, né? Quando tiver intervalo de integração. Então, primeira integral que eu considero imediata, que é a mais importante, talvez a mais simples e básica, a primeira integral que todo mundo deve saber, é a integral da função constante igual a 1. Tipo, a integral de 1. O que é a integral? Quanto vale a integral de 1? Para esse curso, você precisa ter um mínimo conhecimento de derivadas. É um pré-requisito, você precisa saber derivar para entender mais ou menos um pouco dessa aula, pelo menos, um pouco de derivada. Então, quando eu coloco isso aqui, integral de 1 dx, 1 vezes dx, eu estou me perguntando quem é a integral de 1. Esse símbolo é o símbolo de integrais. 1 é a função que eu estou integrando, que eu quero saber quem é o resultado da integral, e dx é uma notação que todas as integrais aparecem. Vai aparecer dx, ou du, ou dm, vai ter que ter esse d de alguém. E isso simplesmente representa a que variável eu estou integrando. Então, inclusive, a gente lê assim, integral de 1 em relação a x. Então, a gente está integrando em relação a x, é a variável que está sendo envolvida aí nesse problema. Então, se você tiver um mínimo conhecimento de derivada, você vai lembrar que a integral a derivada de 1, a derivada de 1 é zero. Então, você não pode se confundir com integral. Muitas vezes, alunos nas provas confundem integral com derivada. Por quê? Na verdade, integral é o inverso da derivada. Quando eu pergunto quem é integral de 1, eu estou me perguntando quem derivando dá igual a 1. Eu não quero saber a derivada de 1. Eu quero saber quem derivando dá igual a 1. Mas em relação a que variável? Em relação à variável x. Então, se eu derivo, por exemplo, a variável x, isso é 1. Se eu derivo o u, isso é 1. Se eu derivo o m, isso é 1. Quando eu vou aprender lá as derivadas. Porque a integral, a derivada de uma função de identidade, que é justamente quando eu tenho só x, é igual a 1. Então, isso tudo vai depender justamente desse carinha aqui, ó, de dx. Então, como é em relação à variável x, integral de 1 dx é x. Se aqui tivesse integral de 1 du, então seria u. Se tiver 1 dm, então seria m. Se tivesse 1 dt, seria t. Porque isso depende de relação a que variável. Tá? Então, como eu disse, se eu derivo x, dá igual a 1. Então, a integral é o inverso da derivada. E toda vez que for integral indefinida, que não tem intervalo de integração aqui nesse símbolo, vai se acrescentar em todas as contas que você fizer e finalizar mais uma constante, onde os livros normalmente usam a letra C para representar essa constante. Alguns livros usam a letra K, mas eu vou aqui adotar a letra C. Isso se dá também pela propriedade de derivada, ok? Derivada de x é 1, derivada de uma constante é 0. 1 mais 0 é 1. Então, quer dizer que o resultado da integral de 1 pode ser x mais qualquer constante que você acrescentar. Então, representa por C essa constante qualquer. Que fique claro que, na maioria das vezes, na conta, o que vai acontecer é que não vai aparecer necessariamente a integral de 1 dx. No geral, aparece só a integral de dx, que quer dizer a mesma coisa. Tá? Porque aqui subentende que tem um 1 multiplicando aqui na frente do dx. Então, se aparecer a integral de dx só, já sabe, x mais c. Se aparecer a integral de du, simplesmente, então é u mais c. Então, porque agora eu estou integrando em relação à variável u. Todas essas regras que eu botar aqui, você não deve se apegar à letra x. Por mais que eu use sempre a letra x, isso vale para qualquer variável, qualquer letra. De u, m, alfa, a ideia é a mesma, tá, pessoal? Para todos os casos. Vamos para a segunda integral imediata, que eu considero aqui a segunda mais importante, né, na ordem aqui das básicas, é a integral de uma... Vamos começar com um exemplo? Vamos começar com o exemplo, depois eu coloco aqui a fórmula geral. Por exemplo, se eu quisesse calcular, então, a integral de 3 dx. Tipo, não é mais 1, é outra constante, 3. Quem é que derivando dá 3? Em relação à variável x, é 3x. Se eu derivar 3x, pelas propriedades de derivação, eu repito a constante, derivo x igual a 1, 3 vezes 1 é 3. Então, a integral de 3 é 3x.
A gente até diz também que integrais aqui, integrais é a primitiva, é totalmente sinônimo, tá? Integral e primitiva quer dizer a mesma coisa, que a gente pode dizer tanto que a integral de 3 é 3x ou a primitiva de 3 é 3x. Claro que como é indefinida, coloca mais uma constante. Se fosse outra constante, menos 5, fosse negativa, continua a mesma ideia, seria menos 5x mais uma constante. Então, de forma geral, que eu vou colocar aqui como propriedade 2, das imediatas, é quando tem uma constante qualquer. Então, eu vou usar aqui a letra K para representar uma constante qualquer. Então, integral de K dx sempre vai ser Kx mais C. Onde K é uma constante qualquer. K é um número real qualquer. Ok? Então, no geral, no cálculo a gente trabalha com o conjunto dos números reais, né? O nosso domínio aí, o nosso domínio de integração das funções do cálculo 1 é o conjunto dos números reais. Ok? Então, K é um número real qualquer. Ele pode ser negativo, positivo, fração, racional, irracional. Podia ser integral de π dx, πx mais c, porque π é um número, né? É uma constante, é um número real. Então, essa propriedade vale para qualquer que seja constante. Tá? Até depois na outra aula eu vou explicar que quando tem uma constante multiplicando, essa constante pode sair da integral, entre aspas, né? A gente disse que a constante pode sair. Se você pudesse tirar, então, esse k aqui da integral, que essa é uma propriedade de integração, que se tiver uma constante multiplicando, ela vai poder sair, você poderia concluir que é isso aqui realmente, porque se sair aqui o k, vai ficar só a integral de dx. E a integral de dx é x, então fica, o k sai, e a integral de dx é x, então vai ficar kx mais c também. Tá? Então, mais de uma forma de tentar ver que realmente a primitiva de k é kx. A terceira e última propriedade desse vídeo, dessa primeira parte de integrais imediatas, é a integral de uma potência de x. Eu quero saber como é que integra, por exemplo, x ao quadrado. Como é que é o resultado da x quadrado? Ou se fosse x elevado a 1/3. Ou fosse uma potência de x e agora fosse aqui fração. E além do mais, se fosse até mesmo uma raiz, eu vou colocar uma raiz qualquer aqui de índice 4 aqui e elevado a sétima, por exemplo. Todos esses casos aqui, eles vão cair numa potência de x, que vai ser a propriedade 3. X elevado a um n. Então, eu vou colocar um n para representar um número qualquer. Então, todas as integrais que aparecerem x elevado a n, eu já vou dizer quais são os possíveis n. N, eu vou logo colocar aqui, n pode ser qualquer real, desde que ele seja diferente de menos 1. Então, uma restrição só. Essa regra vale para qualquer n, exceto para o menos 1. No outro vídeo eu vou explicar quanto vale a integral se o n for igual a menos 1. Tá? Então, se n for diferente de menos 1, qualquer n que você pegue com essa restrição, a integral é exatamente isso aqui. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais c, claro. Isso aqui decorre totalmente das propriedades de derivação, tá? Que eu vou omitir a explicação porque dá essa primitiva. É bem simples, mas vamos lá para os exercícios aqui, direto ao nosso objetivo, que é tentar calcular essas potências aqui. Todos esses exemplos aqui vão cair nessa propriedade. X elevado a um n. Aqui está de cara, né? X ao quadrado, n igual a 2, né? Tá tranquilo, porque isso aqui diz que vale para qualquer n real, desde que seja diferente de menos 1. Então, eu tô com n igual a 2, então tranquilo eu usar. A propriedade eu posso jogar direto, então x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. Só que 2 mais 1 é 3, então fica x ao cubo sobre 3 mais c. Vê que eu omiti aqui a constante? Isso não está totalmente correto em fazer, né? Mas alguns professores, eles, assim como eu fiz agora, eles deixam a constante para o final da conta. Tipo, eles vão fazendo, a gente vai fazendo, no finalzinho, na última igualdade, acrescenta a constante c. Claro que se o teu professor for muito rigoroso, às vezes, ele pode querer que apareça as constantes desde o momento que tu resolveu a integral. Tipo, daqui para cá eu resolvi a integral, então deveria aparecer uma constante. Tá? Então,
Vamos para o próximo exemplo. X elevado a 1/3. Também eu estou no caso x elevado a n. O n agora é 1/3. O n não é qualquer real. Então quer dizer que n pode ser fração, negativo, pode ser raiz, desde que seja número real, exceto menos 1. Então n igual a 1/3. Está tranquilo usar essa propriedade. Então o resultado da integral vai ficar x elevado a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Eu faço a conta. Quanto é 1/3 mais 1? Tem várias formas de fazer essa soma. Lembre que aqui é uma soma de duas frações. Se não aparece aqui é 1 embaixo. Eu poderia usar o MMC para fazer essa conta. Vai gerar uma nova fração. Tirava o MMC em 3 e 1. Fazia todo aquele lance. Ou podia usar também aquela propriedade do produto cruzado. O numerador aqui é gerado, a parte de cima é gerado pelo produto cruzado aqui. Tipo, 1 vezes 1 é 1 mais 3 vezes 1, que é 3. Então, 1 mais 3, isso dá 4. E o de baixo, que é o denominador, é gerado pela multiplicação dos denominadores. 3 vezes 1 é 3. Então, aqui é a mesma conta. 4 sobre 3 também. Então, nesse caso aqui, para reescrever de uma forma mais habitual, como geralmente acontece, você tem aqui uma divisão de duas frações. E pelas propriedades de divisão de fração, você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Agora, perceba que normalmente o número vem antes da letra, né? Tipo na frente, como um coeficiente. Então eu posso, em vez de eu fazer assim, repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, eu vou primeiro inverter a segunda, 3/4, e depois repete a primeira. Isso não tem problema nenhum fazer, porque aqui é um produto, então a ordem do produto não altera. Então eu faço isso apenas para escrever o número na frente. E lembrem que é sempre inverter o denominador aqui, se for uma fração. Tá? Faltou só colocar aqui mais C. Faltou um pouquinho de espaço aqui, mas mais uma constante. Agora aqui, integral da raiz quártica de x elevado a sétima. Você pode olhar, mas, professor, isso aqui não está no caso x elevado a n, não é uma potência de x. Do jeito que está aqui, não é ainda. Mas existe uma propriedade de potenciação que você pode pegar essa raiz aqui e transformar numa potência. Como? Quer dizer, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever essa função no formato de potência usando as propriedades. Existe uma propriedade lá em potências que diz o seguinte, eu vou escrever nesse quadradinho. A elevado a m sobre n, uma potência onde o expoente é uma fração, isso aqui nada mais é do que uma radiciação. Da seguinte forma, aqui o índice é n, a base é a, elevado a m. Então quer dizer que essas duas coisas são iguais, significa que você pode trocar uma potência por uma raiz ou uma raiz por uma potência com essa troca, tendo esse cuidado. O denominador aqui, o n, vira índice da raiz e o numerador vira aqui a potência aqui do A. Você pode usar tanto daqui para lá ou de lá para cá, ou seja, transformar a potência em raiz ou raiz em potência. O que eu vou fazer aqui é justamente usar essa propriedade ao contrário. Eu estou nesse lado aqui, estou numa raiz e vou transformar em potência. Quem é a nossa base? Quem faz o papel de A aqui? Vê que a base é x. E quem é o nosso m? O m é 7 e o n é 4. Então, o m é 7, o n é 4. Então, vai ficar x, no caso, elevado a 7 sobre 4. Então, eu reescrevi usando essa propriedade. Eu reescrevi essa função aqui no formato de raiz em potência, para poder usar a minha integral imediata. A integral imediata diz que tem que ser x elevado a um valor n. Então, do jeito que está aqui, eu tenho x elevado a um n. n é 7 sobre 4, não é menos 1, então está tranquilo. Eu posso usar a propriedade, isso vai ser igual a x elevado a 7 sobre 4 mais 1 sobre 7 sobre 4 mais 1. E aí eu faço a seguinte conta. Quanto é, então, 7 sobre 4 mais 1? Uma conta bem simples também, novamente, parecido com as frações aqui, a soma que a gente fez aqui anteriormente. 7 vezes 1 é 7, mais 4 vezes 1 é 4, 7 mais 4 é igual a 13, igual a 11. Então, esse é o numerador. E o denominador é 4 vezes 1, 4,
Aqui embaixo é a mesma conta, 11 sobre 4. Veja que novamente apareceu o inverso aqui da fração de baixo, do denominador. Vou inverter, 4 sobre 11. E x elevado a 11 quartos, eu poderia repetir aqui apenas, mas existe o seguinte, ó. No geral, quando a tua integral inicialmente começou em raiz, no formato de radiciação, você deve terminar também no formato de radiciação, tá? No geral, é isso que acontece. Você pega o livro, lá tem gabarito, ou então o professor às vezes fala isso na sala de aula. Então, eu preciso aqui transformar novamente para radiciação, por conta de minha integral inicialmente estar em raiz. É isso que no geral acontece. Não é regra, mas no geral acontece isso. Então, eu vou transformar novamente isso aqui para raiz, tendo cuidado apenas com os valores. A base é x. Veja que o 4, que é denominador, ele é o índice da raiz, e o numerador é a potência do x aqui, ó. Então, raiz quartica de x elevado a 11. E sempre, no final, acrescente mais uma constante. Tá? Então, essa é a primeira parte de integrais imediata. Nós iremos para o próximo vídeo. Então, para não ficar muito longo, mais do que já ficou, 16 minutos aí, né, nessa primeira videoaula, nós iremos para a propriedade 4, que é justamente quando a gente usa esse n igual a menos 1. Quem é a primitiva? Então, até o próximo vídeo, pessoal.